Fala pessoal, hoje vamos abordar um tema de selects, views. Vamos tentar montar alguns selects básicos, médio, vou arriscar aqui alguns comandos avançados. A gente vai pegar esses comandos, esses selects montados por mim, por vocês também, em alguns determinados momentos do vídeo. Vou pedir para vocês pausarem, tentarem fazer ali também no PLSQL o select de vocês. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse select que a gente vai montar e vai transformar ele numa view. E o que que é uma view? Uma view nada mais é do que uma tabela virtual. Por que uma tabela virtual? Porque a gente não necessariamente estaria apontando para uma tabela que armazena dados fisicamente. Que eu quero dizer com isso? Uma view, dentro dela, tem vários selects, um ou mais selects, apontando para uma ou mais tabelas. Então, para facilitar a nossa manipulação de dados, eu não preciso toda vez digitar aquele mesmo comando gigante de select, cheio de condicionais. Eu posso simplesmente transformar numa view e quando eu vou manipular esses dados, eu apresento esses dados só a view. E o IFS é assim que funciona. No IFS ele não aponta a tela direto para a tabela. Ele aponta a tela para view, porque essa view já foi feito um tratamento nela, essa view ela tem condicionais de regra de negócio e também tem unions, né? Tem unions não, tem joins, que são ligações entre tabelas. O que, que é de vantagem da gente ter uma view? Eu já citei a simplificação de código, porque a gente não tem aquele código gigante. Deixa eu ver o que mais eu lembro aqui de vantagem. Segurança, porque se eu criei uma regra de negócio e eu não estou com essa regra de negócio explícita, eu só fiz um selecione todos os campos da view. A pessoa que está manipulando esses dados, ela não sabe qual que é a regra de negócio daquela tabela. Eu posso ter colocado que o Vander, que é um usuário, só tem acesso a or, é, títulos abaixo de R$ 1.000. Só que aquela tela que está disponibilizada para o usuário Vander, que sou eu aqui visualizar, eu não sei que tem essa regra de negócio. Então eu tenho essa segurança de não expor para o usuário. E reutilização de tabelas, né? Então eu posso pegar várias tabelas pelo sistema, aglomerar ela e criar uma view. Mas lá na frente, quando a gente começar a criar os nossos selects aqui, montar, estruturar bonitinho, fazer alguns comandos mais avançados, a gente transforma ele em view. E a gente vê lá no final a nossa view de fato funcional. Legal. O que, que a gente vai fazer agora? A gente vai tentar montar alguns comandos SQL. Eu vou pedir para vocês hoje usarem o IFS para a gente pegar uma tela do IFS, abrir o PLSQL, que é a ferramenta nossa de trabalho, e junto comigo vocês vão montando o select. Se vocês não estão com o IFS aberto aí, nem com o PLSQL, dá uma pausa nesse vídeo agora, abre. Aí vocês conseguem deixar ele minimizado. Eu vou navegar, eu vou mostrar aqui alguns selects, vocês pausam e reproduzem na máquina de vocês. O que, que eu estou logando? Eu estou logando naquele nosso VPN 10 app10 underline VPN com o usuário IFS app e a senha que vocês sabem que eu passei também. Legal, loguei. Vamos lá no IFS, vamos procurar uma view, vamos descobrir qual é a tabela que aquela view está, porque lembra que eu comentei, o IFS ele não é apontado as telas para a tabela. Então, por isso a gente vai precisar pegar uma view, chegar até a tabela, e aí sim a gente vai montar o nosso selects nas tabelas. A gente vai deixar um pouquinho o view de lado e vamos lá trabalhar. Vou abrir aqui a primeira tela de cliente. Legal. Vocês lembram do primeiro vídeo, onde eu mostrei navegação, a gente consegue chegar até o cliente, alguns
comandos básicos, que é o popular, trazer todos os dados. Legal, trouxe todos os dados. Vou procurar qual que é a view que trouxe essas informações, da onde que veio a origem dessas informações. Então, é essa view aqui, ó, Customer Info. Ah, Wander, mas o que que é esse AU? AU, ele é uma variável de sistema que armazena o proprietário do banco da criação dessas tabelas, dessas views, e pacotes e coisas do tipo envolvendo o banco de dados. Em outras palavras, quando a gente está logando aqui no banco, ó, eu estou logando com o IFS app. Ele é o owner. Foi ele que criou, ele que deu um create table, foi ele que deu. Aliás, alguém fez isso usando esse usuário, né? Mas foi esse usuário que fez a criação de tabelas, de views. Então, todo no IFS eu preciso sempre ter quem é o criador da view. Então, se eu tivesse logado aqui no PLSQL com outro usuário que não fosse o criador, eu ia precisar copiar tudo, novo, SQL Window, selecione todos os campos da tabela ou view, isso aqui. Só que no lugar do AO, eu coloco o owner, ifs app, e eu só executo. Ah lá. Só que como eu estou logado com o IFS app, isso aqui não se faz necessário, porque ele é dele, né? Ele que criou essa view. Eu rodei, ah lá, trouxe para mim todos os campos. Só que aqui é um select em uma view. Quando a gente criar a view, a gente vai um pouquinho mais a fundo. Eu quero saber qual que é a tabela dessa view. Então eu dou um botão direito em cima dessa view, vou em visualizar e eu tenho aqui, ó, selecione esses campos de qual tabela? Customer Info Tab. Então, sempre que tem um tab no final, é o nosso padrão do IFS de trabalhar. A gente quer dizer que é uma tabela. E tem uma regra de negócio aqui, tá vendo? E isso não fica visível lá para o usuário, tá vendo? O where aqui, ó, ele não tem noção que existe essa regra, esse condicional aqui. Mas não vamos se atentar a isso agora. Quando a gente criar a view, eu explico um pouquinho de comentário, o comando para criar uma view. Vamos só pegar a tabela. Legal. Vou substituir aqui. Eu não preciso mais da view. E vou fazer o mesmo select. Legal. Fiz o meu primeiro select. Então agora eu quero que vocês façam o seguinte. Procurem na tela do fornecedor, dá um pause no vídeo, pega a view do fornecedor, chega até a tabela e é a mesma coisa. E faz esse primeiro select aqui. Vocês vão ver que é muito, muito simples. Se não conseguir do fornecedor, pode ser do cliente também. Vai lá, pause e faz. Beleza, que bom que deu certo. Se não deu também, o cliente é só seguir da mesma forma que eu fiz aqui. Executei. Legal. E o que é esse primeiro comando? Selecione todos os campos da tela da tabela Customer Info. Como que eu sei qual que é a estrutura dessa tabela? Vocês nos exercícios passados, vocês devem ter criado a tabela e visto no IFE, no PLSQL, que a gente vê em View, a gente tem a estrutura da tabela, a gente tem as colunas da tabela, se esse campo ele pode ser vazio ou não pode, quando você deu o Create Table lá, aí quando você vai fazer um Insert Into, se você não preencher esse campo, ele daria erro. Esse também, esse, e o que mais? A gente tem a chave. Então, a chave primária dessa tabela Customer Info Tab é Customer ID. Legal, consigo chegar até a minha chave primária. Então, eu sei que se futuramente eu quiser linkar essa tabela com outra tabela, essa segunda tabela que eu estou escolhendo, ela tem que ter o Customer ID. Ou o inverso, eu tenho que ter a chave da outra tabela. Mas vamos com calma. Vamos focar aqui no nosso select básico primeiro. Então, eu vou deixar um comentário aqui em cima. Chave é a minha key, minha chave
primária é o Customer ID. Da tabela Customer Info Tab é igual ao Customer ID. Legal. Vou deixar aqui só um comentário, mas não vou utilizar para nada por enquanto. Vamos focar em alguns selects nossos aqui. Primeiro select legal. Vamos agora começar a colocar condicionais. Vamos colocar uma regra de negócio nossa aí. Então, nosso primeiro comando é onde. Vamos focar aqui em algum campo. Ó. Deixa eu pensar. Country, país. Então, vamos lá. Onde o país é igual, como é um campo texto, então eu sei que eu preciso colocar aspas simples. BR. Vamos ver se eu tenho algum aqui onde o país é BR. Seleciono e executo. Ó, eu tenho. Ó. Então eu tenho. Vamos ver quantos que ele retorna para mim. Ó. Se você olhar aqui embaixo, eu tenho 65 registros que o país é Brasil. Vamos ver se no IFS ele vai me retornar 65 também. Ó. Pesquisa, apagar que eu não quero nenhum filtro. País, Brasil. Vamos lá. Vamos ver se eu trago 65 também. Contagem, 65 registros, tá vendo? Ah, como que o IFS montou? Lembra que no primeiro vídeo eu mostrei um pouquinho também sobre o debug? Isso vocês vão ver no decorrer dos treinamentos, que isso aqui é um pouco mais avançado, mas é legal saber que existe. Porque ó, eu pesquisei, eu não quero nada que está aqui, eu quero onde tem o país Brasil. Vamos lá. Pesquisei, trouxe os 65 registros. Vamos ver o que o debug montou aqui para a gente. Ó. Olha o select que o debug montou. Ele montou, selecione alguns campos from Customer Info, onde o país é igual ao Brasil. É que ele faz algumas outras coisas de API aqui, que vocês vão ver mais para frente, mas não se atente a isso. Mas dá para ver, tá vendo? Ele montou quase muito similar ao que eu montei. Legal. Vamos voltar lá e continuar melhorando um pouco esse nosso SQL. Além do where, vou colocar e, que é outro condicional. Então eu quero que a data de criação, a creation date, se a gente vir aqui, ó, creation date é maior, é menor do que a data do sistema, que é sysdate, menos 20. Então, o que é esse sysdate aqui? Ó? Nada mais é do que a data do meu computador ali, do servidor onde está armazenado esse banco de dados. O Oracle ele tem uma tabela virtual que a gente chama de. A gente chama não, né? Ela existe. Se vocês procurarem ainda no Google, vocês vão entender um pouquinho mais sobre ela. Mas de maneira assim, bem superficial, ó, a gente consegue fazer testes em cima dessa tabela, que é a Dual. O que seriam fazer teste? Tá vendo? Selecione 100 da tabela Dual. O que ele retorna para mim? 100. Ó, selecione 100 vezes 5. O que ele retorna para mim? 500. Selecione A concatenado, que é pipe, com BCD. O que ele vai retornar para mim? ABCD tudo junto. Legal. Então, o pipe também é legal vocês saberem que é assim que a gente concatena informações. Então, o que eu quero agora mostrar para vocês é o sysdate. Selecione a data do sistema da tabela virtual do Oracle. O que ele retornou? 1/4/2025. Só que se eu fizer isso aqui no meu select, ó, maior do que a data de hoje, não vai retornar nada, porque eu não tenho nenhum cliente criado amanhã. E o que a gente faz? A gente faz uma continha. Isso menos 91 dias, ó. 31/12/2024.
Então, essa continha eu consigo colocar ela aqui, ó. Então, maior do que 31 do 12 de 24. Olha lá, eu tenho 5 registros que foram criados, 7 do 1, 13 do 3 e 13 do 3. Achei poucos registros. Vamos tentar aumentar um pouquinho aqui, ó. 150. Pouco ainda. É, boa, tá bom. 400. O que seria o 400 aqui? O 400 seria 26 de 2 de 2024. Legal. Então eu estou filtrando todos os campos da tabela cliente, onde o país é Brasil e a data de criação é maior do que 400 dias do passado, né? É maior do que 26 de 2 de 24. Eu posso colocar maior ou igual, que ele aceita assim. Posso colocar menor, aí vai ter muito mais. Menor ou igual, que é assim que a gente faz. E diferente. Se tiver alguma data diferente dessa data aqui, ele não iria trazer. Vamos pegar, deixa eu pensar, o que mais que a gente pode colocar maior, como a gente tinha feito. Legal, então temos os nossos 15 registros aqui. O que mais que eu tenho de bacana para poder mostrar para vocês aqui? Ordenação. Então eu posso ordenar, que é o order by, por algum desses campos. Então eu quero ordenar pelo campo nome. Então eu coloco aqui, ó, ordenar pelo campo nome. Eu vou executar. Olha lá, B, C, D, E, F, M. Eu fiz uma ordenação. Quando eu não coloco nada depois da variável, ele é sempre de ordem do menor para o maior. Ele fica implícito exatamente esse comando, ó. Ordena o campo nome de forma ascendente. Eu colocando o ASCII ou não colocando, ele está sempre ordenando de forma ascendente. Eu posso colocar de forma descendente, do menor para o maior. Se você ver agora, o T veio primeiro e o B veio por último. Ah, eu não quero o nome, eu quero o Customer ID. Então, Customer ID ASCII, ascendente. Então, ó, primeiro 0, 1, 2, 3, 4 mil, 7, 8, 9. Ordenei. Se tiver algum que se repita aqui, por exemplo, vamos lá, ó. Deixa eu pegar um que foi criado na mesma data. Ó, esse aqui é legal, ó. Tá vendo? Esse ele tem o mesmo nome, o Customer ID dele é diferente, ele realmente está ordenado, ó, o 4 e o 6, mas não tem mais nenhum outro campo aqui que eu queria mostrar para vocês, que é a ordenação, porque a gente pode ordenar também por mais de um campo. Por exemplo, Customer ID e nome. Então ele ordenou primeiro por esse. Se esses dois se repetirem, o campo de desempate dele, que é o campo segundo a ordenar, seria um nome. Vamos tentar fazer o inverso. Ó. Vou ordenar primeiro por data. Olha lá. Olha lá. Ordenei por data, 22, 23. Eu tenho 2 de 24 aqui, tá vendo? Só que olha como o S veio antes do C. E eu não quero, eu quero que o nome ele venha primeiro. Então, ó, continua ordenado primeiro por data. Só que note que o nome agora veio o C primeiro e o S depois. E assim eu posso colocar quantos campos eu quiser. Legal. Isso é a condição de ordenação. Deixa eu ver as anotações aqui legal que eu fiz. Eu fiz bastante anotações. É, legal. Ó, tá. Tá vendo que a gente fez um select em cima de todos os campos? E eu não preciso desses campos todos. Eu não vou usar na minha tela todos esses campos, nem no meu relatório. Eu vou usar só alguns. Vamos supor, eu quero só esses 3 campos aqui, ó. Esse e vamos colocar o país também.
Então, eu quero esses 4 campos. O que que eu faço? No lugar do asterisco, eu coloco Customer ID, vírgula, name, vírgula, data de criação, vírgula, e país. Selecione o Customer ID, o nome, data de criação e o país. De qual tabela? Customer Info Tab, onde o país é BR, a data de criação é maior do que aquela data que a gente viu, 26/2/24, e ordenando pela data de criação e depois pelo nome. Vamos ver. Ah lá, que legal. Trouxe só os 4 campos que a gente quer. Beleza, fizemos um SQL bacana. Agora vamos pensar que a gente quer nomear essas tabelas, esses campos. Por algum motivo, a gente precisa transformar isso em um relatório. Em inglês, por mais que eu prefira, em inglês, para o usuário não é o ideal, porque o usuário eles querem em português. Então, o que eu consigo fazer? Eu consigo usar um alias, eu consigo dar um apelido para essa coluna. Como que eu faço um apelido para essa coluna? Coloco o AS, aspas e cliente. Eu dei um apelido para essa coluna aqui. Vou fazer a mesma coisa, nome para essa, a mesma coisa para esse, data de criação e para esse. Vamos executar? Ah lá, cliente, nome, data de criação e país. Nomeamos. Para um relatório, excelente. Só que para desenvolvimento no IFS, a gente até usa o alias, mas a gente usa e apelida esse campo pelo nome dele mesmo. Por incrível que pareça, a gente renomeia o nome da coluna para o nome igual a dele. Ah, mas por que isso? Vocês vão entender lá na frente quando eu for montar a minha view. Porque quando eu for montar a minha view, isso aqui vai ser importante. Mais uma coisa, você viu que eu coloquei o AS para explicar o que é o alias, que é o apelido desse campo. Mas da mesma forma que o ASCII, que eu expliquei que se eu não coloco ele, ele fica implícito que existe, o alias é a mesma coisa. Eu não preciso dele para apelidar as minhas colunas. Olha lá, ó, cliente, nome, data, data de criação, país. Eu não precisei colocar o alias, mas eu preciso que vocês saibam que se vocês verem no select com isso aqui, vocês saibam que é para dizer que estou apelidando esse cara. Legal. No IFS vocês não vão ver muito esse AS. Quer ver um exemplo? Ó? Deixa eu abrir aquela view da Customer Info. Botão direito, visualizar. Olha lá, ó. O Customer ID, apelidei ela de Customer ID. O nome, apelidei de nome. Mas eu não precisei colocar o AS aqui. Não, edit. Ó, eu não precisei colocar o AS. Por que que a gente... Vou dar um spoiler, vai. Por que que a gente dá um apelido? Porque tem muita função que a gente cria dentro dos campos. E aí, imagina um campo com esse nome aqui, ó, ISO, Language, API, Decode, blá blá blá. Não, a gente sempre dá um apelido para a coluna. Ah, mas e essas que já tem? A gente apelida do mesmo jeito, para manter um padrão, ficar tudo identado e tudo bem bacana. A gente vai fazer também subselect, select dentro do select. Então é sempre legal você apelidar. Deixa eu fechar. Apelidar os campos. Legal, então a gente aprendeu a apelidar os campos. Vamos seguir o padrão do IFS.
Esse é o padrão do IFS, sem o AS aqui também, que ele é implícito. Conseguimos criar o nosso primeiro select com regra de negócio com 4 campos. Legal. Dá uma pausa, fazem um de vocês também aí. Cria um SQL bacana, que depois vai ter os exercícios. Vai ser basicamente isso que vocês estão fazendo comigo aqui junto no vídeo. Dá um pause e tenta montar o de vocês. Se quiser montar um condicional com outro campo também, um campo que vocês analisaram que tem na tabela do fornecedor, maravilha também. Só preciso que vocês consigam montar esse select aí. Vamos retomar aqui, vamos ver alguns comandos mais que a gente pode implementar nesse nosso primeiro select aqui. O que temos aqui? Deixa eu ver. Tá bom. Deixa eu pegar um campo, de fazer um outro select na nossa tabela lá, só para eu lembrar quais são os campos que tem. Ó, association no. Tá vendo que alguns têm valor e outros não têm valor. Então vamos usar isso como regra de negócio para a gente. Where e end sempre antes do order by. A gente mantém o order by e vem aqui. Agora eu vou colocar o association no. Deixa eu pegar o nome dele certinho aqui. Ó, association no. Diferente de vazio. Vamos ver se todos estão. Nenhum. Todos estão vazios. Vamos colocar esse campo para aparecer também. A gente vai ver se estão todos vazios mesmo. Ó. Ó, todos estão vazios. Vamos parametrizar no IFS um desses e colocar um valor lá só para ele ter dados e ficar legal o treinamento. ABC. Pediu mais coisa aqui. Beleza. Salvou. Deixa eu pegar um outro cliente aqui também. DF, regra de negócio. Legal. Então, parametrizei lá no sistema. Então agora eu quero onde a associação é diferente de vazio. É que na real não é assim. É is not null. Quer ver? Aí, esse é o comando, tá vendo? Eu explicando errado, também erro, galera. Faz parte. Então, ó, onde esse cara não esteja vazio. Ou esse campo aqui esteja vazio. Então eu consigo filtrar ele vazio ou não vazio, sempre usando o is null ou is not null. Legal. Então, mais um comando aí. Tem mais uma coisa que a gente costuma usar, que é muito raro, mas é bom vocês saberem, row num igual a 1. O que é o row num? Row num nada mais é do que esse númerozinho aqui, tá vendo? 1, 2. Se eu trouxer, deixa eu deixar comentado essa linha, ó. Quantas linhas tem aqui nesse nosso select? Ó, tem 13. Se eu colocar row num igual a 1, ele vai trazer para mim só o Miguel e Mirella. Se eu colocar row num menor do que 3, ele vai trazer o 1 e o 2. Ó. A Mirella, só a linha 1 e a linha 2. A gente não costuma usar, por quê? Porque a gente acaba perdendo as informações. Assim, o select ele montou, ele tem 13 linhas. Eu só quero uma dessas 13, então a gente coloca um condicional a mais. Você só quer uma dela, então vamos filtrar só a que você quer, que é o que é a ROM igual, que é a primeira linha aqui. Mas existe algumas exceções de código que está retornando mais de um valor, que você realmente precisa só do primeiro valor, aí a gente usa o row num igual a 1. Aí ele retorna para a gente só o primeiro registro que ele encontrou com todo esse condicional que ele fez aqui. Legal. Deixa eu tirar esse row num igual a 1 que pode atrapalhar a gente.
Deixa eu ver o que mais que eu posso colocar para vocês aqui, ó. Hum, in é legal. Então, ó, in e like. Eu tenho mais um condicional, que agora eu quero filtrar o name, like, que é o assim, contém dentro desse campo, contém qual valor? Contém esse nome aqui, ó. Tangamandápio. Então, olha lá, trouxe só os Tangamangápio. Nesse cenário que eu montei desse jeito, ele faz como se fosse o igual, porque deu na mesma, tá vendo? Só que qual que é a vantagem da gente usar o like? É usar parte da palavra, que eu consigo colocar um percentual. Eu quero qualquer que contenha tanga e qualquer coisa depois. Ó, Tangamangap. Ou que contenha a letra A, que comece com A. Tem um que começa com A? Não, não tem nenhum. Tem algum que começa com qualquer coisa, tem A no meio e termina com qualquer coisa? Tem. O Miguel, a esse, todos esses aqui. Então, o like ele é legal porque a gente consegue filtrar por palavras específicas no nosso filtro. O que, que é o like no IFS? É isso aqui, ó. Eu venho, vou no nome e percentual a percentual. Olha lá. Trouxe Airbus, external. Então, isso é o nosso comando de like e o percentual. Outra coisa legal que tem também, para que a gente usa bastante, é um comando de uppercase, jogar a palavra todo para maiúsculo. Como que a gente faz isso aqui no Oracle? Upper, ó, upper, joga esse upper em uma variável qualquer lá, ó, e dou um executar. Opa, olha lá. Você lembra que o Miguel e o Mirella não era desse tamanho? Deixa eu tirar o upper que vocês vão ver, ó. Olha lá, ó. Miguel, Mirella, Alimentos, LTDA. Eu joguei um upper e joguei tudo para maiúsculo. Tudo para maiúsculo. Então eu posso tanto aqui quanto aqui embaixo. Então eu quero filtrar a palavra maiúsculo onde tenha o A maiúsculo. Então vamos lá. Não mudou nada porque o A já estava filtrado. Olha porque é importante também o alias que eu citei para vocês. Ó, se tivesse sem o alias aqui, ó, olha como ia ficar o nome do campo. Upper name. Não é legal o upper name, não faz sentido para o usuário. A gente colocou o alias, deu um apelido para o nosso campo, ficou name. Legal? Então, vamos ver aqui que eu tenho mais de comando aqui para mostrar para vocês. Assim, a gente joga comandos básicos no Google. Nossa, tem diversos comandos aqui. Então, eu vou mostrar os que a gente costuma mais usar. É, deixa eu mostrar um aqui também. Deixa eu tirar esse like, porque eu quero transformar esse nosso select aqui no final em uma view. E tentar deixar algo mais ou menos assim utilizável, né? O que a gente tem mais aqui? Deixa eu pensar. É, concat. Vamos utilizar o concat. Só que isso eu já mostrei para vocês, mas vamos lá, ó. Concat, eu quero concatenar o Customer ID com o upper do name. Vou dar o nome dele de ID concatenado. Eu executo concatenado. Ó, olha lá, ó. Ele trouxe, tentar colocar
Ó, ele trouxe o ID concatenado com a palavra. Sim, eu falar a verdade para vocês, eu nem uso esse concat, porque lembra que eu falei em algum momento que eu estava explicando aqui que eu usava o pipe? Se vocês verem, ó, vou abrir um parênteses, vou colocar o Customer ID, vou colocar um pipe, um espaço e traço, pipe e o upper do nome. E vou fechar o parênteses. Ó, criei uma concatenação de um campo, uma string e outro campo. Olha lá, é o mesmo resultado. Então, o concatenar a gente usa bastante, mas eu particularmente prefiro usar o pipe. O que mais que eu tenho aqui? Vou tentar mais alguns comandos. Between e o between, deixa eu pegar ele aqui, para ficar copiando da internet. Então, vamos lá. Creation date está entre o sysdate menos 400 e sysdate. Sysdate. Aí, deixa eu comentar esse cara aqui. O between é mais ou menos isso. Ele da onde até onde vai retornar os mesmos valores. É como se eu tivesse montado isso aqui, ó. Essa mesma condição. Creation date maior ou igual àquela data bem antiga e o creation date menor ou igual à data de hoje. Para eu não precisar montar dois condicionais entre uma data e outra, eu faço um between, que está entre esses dois valores. Mas como no nosso cenário a gente não está pegando, não precisa fazer esse, então eu não preciso do between. A gente está pegando só os maiores do que 400 dias atrás. Legal? Tem deixa eu pegar umas outras coisas aqui para mostrar para vocês. Comandos básicos. Que aí não vão mexer na nossa view. Ó, eu tenho um max. Oh, caramba. O max customer ID. Ele vai retornar para mim qual que é. Nossa, tá numérico aqui. Campo estranho. Deixa eu pegar o máximo de data que é melhor. Beleza. Ó, o max do creation date, qual que é a data máxima que a última vez que criaram um cliente, dia 13/3. Qual que foi a primeira vez que criaram um cliente? Foi dia 1/1 de 2000. Provavelmente não, né? Mas é o que está no sistema. Eu consigo pegar o tamanho. Vamos pegar um outro aqui. Ó, where customer ID é igual. Vou filtrar só um cliente. Nesse cliente, vou pegar o tamanho de caractere e tem o campo Customer ID. 8. Vamos contar lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse é o Customer ID e o tamanho dele é 8. Vamos voltar aqui. Deixa eu pegar mais alguns comandos básicos que dá para count. Count é legal, é muito usado. O que é o count? Quantos registros existem nessa tabela? 336. O count a gente usa muito também no IFS. Olha lá, ó. Se eu vou no IFS, dou pesquisar e dou contagem de ocorrências, ó. 336. O contagem de ocorrência internamente nada mais é do que conta quantos registros tem nessa tabela. Ou soma para mim, deixa eu ver se tem um campo de dinheiro aqui, um campo numérico. Esse parte aqui, todos eles são numéricos. Ó, esse parte aqui é tudo numérico. Então, vamos pegar ele, vamos fazer assim, ó. Soma para mim esse campo par. Aí.
Quanto que dá? 328.104. Claro que eu poderia fazer uns condicionais. Soma para mim só onde... imaginando que isso aqui é um campo dinheiro, tá? Campo moeda. Só onde soma para mim todos os gastos do cliente onde o país é Brasil. Legal, a gente teria um somatório. Ou o valor mínimo, o valor máximo a gente viu. A gente vai ver também o AVG. AVG. Se não me falha a memória, é a média. Isso, ele soma todos os valores e divide pela quantidade de registros. Deixa eu ver mais algum comando legal aqui que a gente pode usar. Ó. Group by. Eu vou agrupar por país. E eu vou mostrar o país aqui. Só que para eu agrupar, eu tenho que usar alguma função lá em cima de ou somar valores, ou média ponderada, ou coisas do tipo. Eu vou fazer que ele vai agrupar por país e vai contar para mim quantos registros tem de clientes, customer ID, contagem por país. Então eu vou estar agrupando o meu retorno por país e vou criar um segundo campo que ele vai falar para mim quantos registros tem por país. Ó. Então, olha lá. Aí, Argentina, eu tenho um. Vamos ver o Brasil. O Brasil 65, Chile 1, Japão 5. E assim, eu sempre faço um agrupamento com uma função normalmente matemática ali em cima. Eu posso usar o having também. E o que seria esse comando que eu citei? Ele é um condicional quando você usa uma função de agrupamento. Olha a função de agrupamento. Eu sei que é muito conteúdo para vocês, mas vamos tentar de novo aqui. Ó. Eu estou selecionando o país, estou contando quantos clientes tem da tabela do cliente, agrupando por país. Então, eu vou colocar having maior do que 5. Vou executar e vou explicar o que eu fiz aqui. Eu não consigo fazer cláusula where em contagem, em operações matemáticas ou coisa do tipo. Quando eu uso o group by, eu tenho que usar esse having aqui para poder fazer algum filtro em cima desse campo que tem uma operação matemática. O que eu fiz? Ó, selecione o país, uma contagem de pessoas, de clientes por país, a tabela do cliente, agrupando pelo país, onde tenha mais de 5 clientes, ou mais de 20, vai, ó. Estados Unidos, esqueci que país é esse, e o Brasil. Então eu tenho 95 do US e 65 do Brasil. A gente usa assim, não tanto, sabe? Mas é bacana vocês saberem que dá para poder brincar bastante aqui, dá para fazer bastante coisa. Não sei se eu vou exigir isso no treinamento ou no exercício ou não, porque isso aqui é um conceito um pouco mais complexo. Se vocês conseguirem, para mim, montar esse cara aqui, entender o conceito de um select, o campo, o alias, from a tabela, o condicional, alguns exemplos de, de cláusulas aqui, de comandos, para mim é excelente, sabe? Bastante, porque, claro, parece um intensivão de SQL em uma hora. Fica até complicado para mim. Bom, tem muito mais comandos aqui, outros comandos, mas por enquanto eu vou falar desse só para eu partir pro join, que esse é muito importante. Ah, tem mais uma coisinha que eu sei que vocês fazem bastante aí, fizeram bastante, que é insert numa tabela. Só que pelo PLSQL a gente consegue
também fazer um insert sem precisar usar o comando insert. Eu preciso que vocês saibam como funciona o insert, update e o delete, mas depois que vocês souberem a teoria, fazerem seus treinamentos, exercícios, vocês podem usar assim, ó, select asterisco from a tabela for update. Eu estou abrindo essa tabela para eu poder alterar alguma coisa aqui, ó. E aí eu salvo. É recomendado fazer isso? Não, porque tem regras de negócio no IFS, mas os exercícios de vocês, os trabalhinhos aí, a modelagem, é possível fazer isso. Você consegue deletar um registro, alterar um registro ou criar um registro por aqui. Esses três comandos que eu fiz foi o insert, o update e o delete. Depois de fazer isso, você vem no vizinho e fala, estou de acordo, e aí você vem aqui e dá um commit. Diferente, eu acho que do SQL Server, eu não lembro qual é outros bancos, que você já alterou, ele já salva. No PLSQL aqui não. Você precisa jogar um for update, abrir o cadeado, alterar, apertar o V para falar que você está de acordo com o que você fez e commit para finalizar. Vou dar um rollback, porque eu não sou doido de alterar os registros aqui, ó, continua Airbus Friends, e beleza. Isso vai ser útil para vocês aí no, em alguns exemplos que vocês estão fazendo. Vamos agora para o mais importante, que é o conceito de join, linkar duas tabelas. Preciso que vocês prestem bem atenção nisso. Fizemos nosso primeiro select, selecionar todos esses campos dessa tabela com esse condicional. Esse é o meu retorno. Legal. Tem bastante coisas para ver. Ó, vou até colar aqui. Ó. Decode, case, group, by, order by, distinct, union, subcarry, contador. Isso a gente vai vendo no decorrer do dia a dia de vocês. Agora vamos para ligação de duas tabelas. Qual que é a tabela que eu posso linkar aqui que eu sei que tem dados? Vamos abrir o IFS. Vou linkar, vou dar um não aqui, com registro de imposto. Vamos ver se tem dados aqui. Ó. Ó, legal. Registro de imposto. Essa, eu sei que é uma tela filha do cliente, então possivelmente vai ter aqui o campo do cliente aqui dentro. Aí já mostro para vocês como descobre. Esse cliente tem dados, esse tem um e esse já não tem. Legal, é um baita de um exemplo bacana para a gente. Então vamos pegar o nome dessa view aqui e vamos descobrir qual que é a tabela dele. Abrir um SQL, botão direito, Edit ou View, e peguei a tabela. É essa tabela que eu vou linkar com a nossa tabela aqui, com o nosso select principal. Deixa eu só ter certeza que realmente a minha chave primária da outra tela, ela existe aqui, ó, tá aqui. Eu preciso disso, só disso por enquanto, para poder fazer a minha ligação. Que a minha tabela base, que tem a chave primária Customer ID, tenha esse mesmo Customer ID na minha tabela filha, ou nas tabelas que eu vou fazer o meu join. Legal, tem. Não preciso me preocupar com outros campos aqui dessa tabela por enquanto. Preciso me preocupar só com o Customer ID. Então agora a gente tem as duas tabelas que a gente precisa fazer essa união. Então agora eu preciso mostrar para vocês dois conceitos distintos, mas que levam ao mesmo resultado. Que é a gente fazer um join explícito e fazer um join implícito. O que é um join explícito? Que tenha realmente a nomenclatura inner join, left join, right join, e implícito é onde a gente não tem nada disso.
Se vocês jogarem depois no Google aí, diferenças entre join implícito e explícito, você vai ver que no final é só a forma de escrever. No IFS a gente usa sempre o implícito, mas vou mostrar para vocês também o explícito para vocês verem na, na prática aí. Então, legal. Então, como que eu faço a união da tabela? Customer info, inner join, com a que eu acabei de copiar, on, eu quero linkar esse ponto customer ID é igual esse ponto customer ID. Já fiz a ligação dos campos, das tabelas. Eu uni, deixar bonitinho aqui, ó. Eu uni essa tabela com essa aqui. O inner join vai trazer para mim só registros que realmente existam nas duas tabelas. Só que tem um porém aqui. Esses campos que eu estou mostrando, eles podem se repetir nas duas tabelas. Ele pode ter tanto aqui quanto aqui. Por isso que a gente sempre faz o nome da tabela, ponto campo. Então eu vou ter que fazer isso em todos os campos que estavam lá em cima. Ó. Ó. Então todos os campos que eu estava usando ele da tabela pai, eu preciso definir que são pertencentes a essa tabela. Executar. Então, olha lá. Daquele meu monte de registro que tinha retornado, só esse aqui tem dados nessa tabela Customer Info Contact. Vamos ver lá se realmente ele tem dados. Realmente, ó, ele tem dados. Então, eu fiz um join explícito linkando duas tabelas. Ah, vamos colocar um campo lá dessa tabela aqui também. Qual campo que eu posso pegar? Pessoa, que é o Person ID. Então eu preciso escolher a tabela, ponto, Person ID. E dar um apelido. Person ID. Vou executar. Tá. Pessoa 10. Vou pegar o nome. O nome, que legal. O nome ele é uma função. Então eu preciso só copiar a função. Olha o AU aqui de novo. Eu estou executando com o Owner? Estou, então eu não preciso do AU. Vou pegar a função, vou pular ela aqui no meu select e vou dar um nome. Qual que é o nome? Nome da pessoa. Name person. Person name. Nome da pessoa. Só que olha aqui, ó, é uma função. Qual que é o conceito de uma função? Enviar parâmetros para receber algo em troca. Só que eu estou enviando o person ID. O person ID eu preciso definir de qual tabela que eu estou enviando. É o person ID dessa tabela aqui. Então é essa tabela, ponto, person ID. Vamos retornar. Olha lá, Thiago. Então eu fiz o meu select dessa view, fiz os meus condicionais e agora fiz uma condição uma condição não, fiz um incremento nesse meu select, linkando duas tabelas. Só que olha que legal, agora eu vou mudar de inner join para left join. O que ele vai falar para mim? Traz tudo dessa tabela, mesmo que não exista aqui. Aí o que acontece? Esses campos vão ficar vazios. Então, vou rodar, ó. Olha lá. Ele trouxe aqueles meus iniciais, registros, mas só um, ó. Ele trouxe o Person ID, porque só existe em um. Só que o meu left join, ele disse, traz tudo dessa aqui, mesmo que não exista na de cá. Tem também o ao contrário. Traz tudo dessa aqui, mesmo que não exista aqui. Não faz muito sentido. Eu acabo não usando, porque fica um pouco confuso.
Vamos voltar para o nosso inner join. Só traz dessa tabela onde existir nessa tabela. Vamos para o left join. Traz tudo dessa tabela, mesmo que não tenha nessa tabela. Legal. Vou repassar de novo, porque isso aqui é um conceito muito complicadinho. Então, ó, o que a gente fez aqui? Ó? Selecione dessa tabela aqui, ó, Customer Info, esse campo. E deu um apelido. O upper, lembra que é só para jogar para maiúsculo. Ele não faz parte aqui do nosso, não precisaria dele. Mas a gente fez só para poder exercitar. E do campo name. E o campo name também é dessa tabela. Creation date dessa tabela. Mas o person ID, ele não tem aqui. Se eu fizer isso, ó, e rodar, erro hora. A tabela, ponto, esse campo, identificador inválido, porque ele não existe. Olha lá, ele fica até vermelhinho. Esse campo, ele pertence a essa outra tabela. E o que acontece se eu não colocar eu não definir se eu estou pegando o Customer ID dessa aqui ou dessa aqui? Vamos rodar. Coluna ambígua. Existe essa coluna nas duas tabelas. Você precisa definir de qual tabela que você está pegando. Eu defini, da Customer Info Tab. Beleza. Aí, ó, montei o meu SQL com left join e trouxe todos os caras aqui. Isso é o explícito, que o que muda é esse comando aqui. Agora, como o IFS faz? Vou pegar esse mesmo cara, vou abrir um novo SQL aqui, vou apagar, vou deixar até onde a gente tinha feito, que é assim, ó. E agora eu vou linkar de uma forma implícita uma segunda tabela, que é a forma que eu preciso que vocês se atentem mais, que é o que vocês vão usar de fato. Ao invés de colocar inner join, left join ou right join, você coloca uma vírgula. E coloca a tabela. Qual que é a tabela? Essa aqui, ó. Opa, cadê o meu select? Tá aqui. Tabela. Até pular uma linha para ficar mais separadinho. Ó, selecione esses campos dessa tabela e dessa tabela. Aí sim, o meu primeiro condicional, o meu where, como esse aqui já não pode ter dois where, é sempre um where só, e se vira end. Eu vou linkar o Customer ID dessa é igual o Customer ID dessa aqui. Ó, isso é exatamente isso aqui, ó. Você viu que aqui eu linkei também uma com a outra, só que tive que usar o join, que aqui seria lá uma vírgula, e o on, e lá é o where. Vou executar, ó, o mesmo um registro. E aí, como que a gente faz o left join, right join com um select implícito, com um sinal de mais depois do campo? Ó, vou colocar o mais aqui. É a mesma. Deixa eu colocar aqueles dois campos, senão vai ficar ruim para a gente ver. Linkei as duas tabelas. Legal. Vou pegar aqueles dois campos que a gente tinha feito para adicionar aqui, ó. Olha lá. Que é o 10 e o Thiago. Só que agora eu quero fazer um left join. Eu vou no meu finalzinho e coloco mais. Esse mais é exatamente se tivesse a palavra left join aqui, ó. Olha lá, ó. Traga tudo desse lado de cá, mesmo que não exista no lado de cá. Ou right join é o inverso. Pegaria e colocaria aqui. Que é o mesmo que a gente tinha feito lá, que não faz muito sentido, mas... Ó, tá aí, meu left join feito. Isso é um conceito de ligação de tabelas.
Cara, poderiam ter três tabelas. Vamos tentar ligar uma terceira. Se eu fosse ligar uma terceira aqui, eu pegaria uma outra tabela. Vou pegar uma outra tabela aqui. Tem poucas informações. Pode ser o endereço, ó. Acho que o endereço. Pode ser o endereço. Ó, vou pegar essa tabela. Vou descobrir a tabela dele. Customer Info Address. Vou lá no Select. Vou colocar uma vírgula. Colar ele. E depois dessa primeira união, que eu uni as duas tabelas, vamos ver se esse aqui tem o Customer ID. Ó. Esse tem o Customer ID. Então eu preciso linkar essa terceira com uma das duas, com o Customer ID. Como a gente está usando essa como base, a gente faz a mesma coisa, como se fosse uma tabela só. Eu vou linkar o Customer ID desse cara, que é igual ao Customer ID desse cara aqui. Deixa eu tirar esse left join. Então, linkei três tabelas. Ó. Só o Thiago ainda. Vou colocar algum campo dessa terceira tabela. Vamos ver algum campo que tem aqui. Ó. Address ID. O Address ID que é a identificação do endereço. Ó. Address ID. Beleza. E o apelido. Vou jogar tudo lá pra frente para ficar bonitinho. O Address ID. Então, olha lá, o Thiago, ele tem um registro nessa tabela e um registro na InfoAddress. Isso é o conceito de ligação de tabelas. É você pegar e sair linkando com a chave de uma delas que tenha nas outras tabelas. Ó, deixa eu deixar indentado aqui. E lembrar que a gente usa sempre o implícito, que é sempre separado por vírgula e assim. Uma coisa legal também é o alias. Lembra que a gente dá um apelido para cada campo? A gente pode dar um apelido para a tabela também. O que você quer dizer com isso, Wanda? Vamos pegar esse select grande aqui e vou dar um apelido para essa primeira tabela aqui, ó, CI. Essa aqui eu vou dar um apelido para ela de CIC, inicial, tá vendo? CI e CIC. E essa aqui, CIA, ó, CIA. Então agora, como eu dei um alias, eu não preciso usar toda essa nomenclatura, eu posso usar só o apelido dela. Ó, esse é o CI, esse é do 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 CI, esse aqui não é do CI, ó, CIA, CIC, desculpa. Esse aqui é do CIC também, e esse é do CIA. Mesma coisa aqui embaixo. CI, 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 CIC, CIA. Ó, vou executar. Deixa eu deixar em algum lugar aqui. CI. Aí, ficou bem mais limpo, tá vendo? Então você tá vendo? CI é o apelido dessa tabela. E eu tenho esses campos da CI. CIC, eu tenho esse campo aqui, e é o apelido dessa tabela. E o CIA é o apelido dessa tabela, e tenho esse campo. E eu sempre tenho que ligar as três. CI com CIC e CI com CIA. Se eu tivesse ligado CIA
Ó, C e C com C e A, tudo bem também, porque é o mesmo Customer ID. Mas eu prefiro sempre pegar uma tabela como base e sair linkando os demais. Se alguém pedir para você fazer um relatório, ah, mas coloca um campo da tela fórmula. A pessoa chegou e falou, eu quero que você faça um relatório e coloque um campo dessa tela aqui. A gente vai pegar o fórmula, que é a view, e a gente vai ver se nessa view tem o campo Customer ID. Não tem o campo Customer ID, tá vendo? Eu não tenho como linkar essa tela com aquela tela lá. Eu não tenho o parent key aqui. Então não dá para linkar. Eles precisam ver uma outra forma. Pode ser que alguma tela intermediária que leve o Customer ID, que no final façam o join com a fórmula. Mas aí é muito avançado, sabe? Nem eu sei chegar até lá. O que a gente sabe montar aqui agora é tabelas, selects, onde tenho a chave da minha tabela base. A chave da minha tabela base, Customer ID. Eu tendo o Customer ID em qualquer tabela, nas outras elas não precisam nem ser chave. Nas outras tabelas que eu vou linkar, elas não precisam necessariamente ser chave. Nem primária, nem estrangeira. Eu só preciso que tenha, porque aqui é chave única. Eu tendo aqui chave única, fica 1 para N. 1 para N, e se lá for chave primária também, ficaria 1 para 1. E se fosse chave primária, 1 para 1. Normalmente essas tabelas elas são chaves compostas. O Customer ID ele até acaba fazendo parte, mas ó, tem o Customer ID, o Person ID e o Guide. Mas pra gente aqui, necessariamente não faz diferença, porque o que eu preciso é saber a chave primária desse cara aqui. Agora, se essa minha aqui fosse a minha base, aí isso ia ser importante, porque aí eu ia precisar que as outras telas tenham esse conjunto de chave. Aí eu só conseguiria linkar essa minha tabela aqui com outras se as outras tivessem aquelas três chaves. E assim sucessivamente. Beleza. Ó, apelido de tabela para usar em campo e apelido de tabela para poder fazer o join. Então eu tenho um join com 3 tabelas, eu tenho um join com 2 tabelas sem dar apelido, e eu tenho um join, vou colocar inner join, explícito, sem apelido e explícito, né? Acabei de falar. É isso. E aqui são duas tabelas, ó, 2 tabelas, 3 tabelas. Se vocês pegarem e começarem a usar com vírgula, para mim é excelente, sabe? Porque as demandas que a gente tem aqui no IFS, ó, deixa eu pegar um exemplo para vocês de uma view complexa que existe aqui no IFS. Encontrei uma aqui, ó. Pay Row. Vamos dar uma olhada nela para vocês verem. Ó. Esse é um select de alguma tela do IFS, onde a gente tem 3 tabelas, ó. PAR, par, do Pay Account Row, PT de Payment Transaction e Payment de P, de pagamento aqui. Então, ele linkou todas essas 3 tabelas. Então, cada campo que ele usou na tela lá, ó, o primeiro campo é da tabela do PT, que é da Payment Transaction, depois vem outra do par. Aqui ele fez um sub-STR. O que é um sub-STR? Só para pegar do primeiro ao centésimo posição do campo. Se tiver 105 o tamanho do campo, ele vai mostrar na tela do 1 ao 100 só. Fez mais um condicional aqui, onde o row type in ele só existe nesse cara. Isso é como se fosse um igual, mas é esse igual a esse, ou igual a esse, ou igual a esse. Isso será a cláusula in.
a gente tem o diferente e a gente tem o or. Toma cuidado de usar o or sempre dentro de um parênteses, porque é a expressão esse ou aquele. Só que você colocar o ou sozinho, ele vai trazer tudo com base no ou, né? Lembrar do parênteses que sempre que a gente usa o or, tem que ser com um end atrelado, para ser uma expressão verdadeira. Isso é um exemplo. Ó. Uma view, que é uma tela que vocês vão modelar futuramente, é basicamente o que a gente montou aqui. Ó. Uma view com campos, cada campo em três tabelas, e os nossos condicionais. Certo? Dá um pause, vai tomar uma água, 1 hora de vídeo eu sei que é pegado. Na volta, tenta juntar 2 tabelas dos exercícios que vocês fizeram. Para um pouco. E agora eu vou começar a falar sobre como que a gente vai transformar isso aqui em uma view. Ah, eu quero ver tudo de uma vez só, Wander. Vamos embora. Tamo junto. Voltando. Aqui tem a view está pronta. É isso que é a criação de view. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisinha para poder explicar para vocês aqui. Não montei a view, né? Eu montei o select, perdão. Na real é isso. E é isso aqui. Fizemos alguns comandos, criamos o nosso select mais complexo e fizemos o nosso select com 3 tabelas. Sei que é chato repetir, mas eu vou repetir novamente. Eu escolhi a minha tabela base. A minha tabela base, ela tem uma chave primária. Ó, vou dar um view nela. Eu tô falando umas 3 vezes, mas vou falar um monte, hein? Segura eu. Customer ID. Sabendo disso, as tabelas que eu vou linkar com ela, todas têm que ter o Customer ID. A segunda que eu vou linkar tem o Customer ID? Tem, então ela serve. A terceira que eu vou linkar tem o Customer ID? Tem, então ela serve. Olha um exemplo, quer ver? Ó, de 1 para N. Esse cara é um registro porque é o Customer ID. O endereço, ele pode ter mais do que um. Porque aqui, esse aqui, ele não é uma chave única, ó. Vamos dar uma olhada. O Customer ID. Olha lá, ó. Ele é uma chave composta, ele é o Customer ID e o Address ID. O que que significa? Funcionalmente é isso, ó. Eu vou pegar o nosso cliente. Quantos endereços ele tem? Um só, mas eu vou criar um novo endereço. Vou criar o 002. Rua Osasco, número 10. Então, esse cliente, ele tem 2 endereços. Olha o nosso select lá. Ele se repete as informações, mas ele só muda porque é 1 para N. E não está errado. Está certo, porque eu quero listar aqui tudo que tem endereço. Aí basta saber como é que eu vou apresentar esses dados, e aí como eu vou manipular tal. Mas você viu, ó, é 1 para N, 1 para N. Em outras palavras, eu estou tentando trazer para o cenário que vocês estão vendo aí, que é um cenário de ligação. É isso. Montei o meu select, fiz um select um pouco avançado, dei um apelido, o apelido eu usei cada campo, eu tenho que colocar o apelido do campo também, que é padrão IFS. Concatenei algumas informações aqui, transformei em um nome de um campo. Cada seu campo tem o seu, a sua tabela relacionada. Fiz o join, linkando a tela pai com os seus filhos, pai com filho e pai com filho. Por que eu chamo pai com filho? Porque é o pai com uma aba que é filho e o pai com uma outra aba que é filho. Diferente se a gente fosse fazer pai, filho e neto. Aí é um cenário para uma outra videoaula. Pai e filho, pai e filho. Legal. Linkamos.
temos o nosso select pronto. Como a gente transforma isso aqui em uma view? É só tacar um comando lá em cima. Create or replace view C underline. Lembra que é um campo, é uma view customizada. Então é o C de customization. Customer é, customer. Colocar um W no final aqui para não correr o risco de casar com alguma view de alguém que já fez um C underline customer. Eu duvido que alguém vai ter feito o C underline customer van de Vander. Legal. Criei a minha view. Vou rodar. Ó. Faltou só o AS. Esse é o comando criado. Então, para eu executar o select, eu teria que copiar e rodar isso aqui tudo. 2 registros. Só que agora eu criei uma view que agrupa isso aqui tudo. Então eu só preciso fazer isso. Ó. Copio o nome da view, select, asterisco, from, van. Eu tenho encapsulado aqui, escondido, como você quer chamar, todo o código fonte da minha view. Se eu não der acesso para o usuário, ele não vai saber o porquê que só traz esses dois. A gente colocaria o nome da tela bem intuitivo, né? Tela só com endereço e registro de ocorrência. Ah, eu quero dar uma editada porque eu errei essa view. Botão direito, edit. Vou tirar esse condicional aqui. Posso deixar até comentado, até eu versionar no Harvest, que é o nosso GitHub. Executo. Por que ele não vai dar erro? Porque a gente tem o replace. Eu criei ou estou modificando. Volto aqui, ó. Trouxe mais, porque eu tirei o condicional de data. Quero tirar mais um, vou tirar também o BR. Ó. Vou executar. Ah lá, agora eu trouxe um caralhamba de coisa. 47. Mas isso é união de tabelas. Como que eu coloco os campos? Como que eu faço isso virar uma view? Aí o que eu poderia fazer agora que a modelagem monta pra gente? Ó, vou executar o select. Tá aqui, ó. Trouxe tudo isso. Só que se eu dou um botão direito e dou um describe, tá vendo que não tem comment nenhum? Então, para eu saber o que cada campo é aqui, eu precisaria fazer o seguinte, ó, ir lá, editar o view. Primeiro campo, CI do Customer ID. Eu tenho que ir na CI e descobrir, ó, esse campo, vamos lá, tá. Ele é um campo-chave. Então eu sei que esse primeiro campo é um campo-chave. Segundo campo, nome, de onde que ele está? Está no CI também. Vamos lá no CI, ele é um atributo normal, mas ele não pode ser vazio, tá vendo? E aí o que a gente pode fazer é aquilo que eu falei, pegar e criar os comentários. Deixa eu pegar um exemplo de uma outra view. Aquela view grandona que eu tinha feito, que aquela lá era bacana. Essa aqui, ó. Não se atente a esses comentários, tá? Porque os comentários a ferramenta vai gerar pra gente. Mas eu vou criar só para vocês darem uma olhadinha. Preciso disso. Tô aqui. Então, vou dar um editar nessa minha view. Vou criar o meu primeiro comentário. Então, eu quero o primeiro comentário da view do Vander, do Customer Van, o campo Customer ID.
O flag ele é uma chave que ele é mandatório, ele não vai poder, ele tem que inserir, ele não pode atualizar, que é o U não pode ter. E o último eu vou falar para vocês por enquanto. Qual que é o tipo do campo? Vamos ver. O tipo do campo, ele é um varchar de 20. Então, varchar de 20. Está aqui já, string de 20. Isso seria o comentário que a própria ferramenta vai gerar para a gente. Ó. Vou executar. Legal. Agora eu vou dar um describe aqui. Ó. Olha lá. Então, eu coloquei um comentário para esse campo. Eu poderia colocar um comentário que eu quisesse. Mas por padrão do IFS, ele já vai montar bonitinho assim. Poderia ter colocado qualquer coisa aqui. Campo, chave da tabela principal. Ver se ele aceita isso. Eu nunca fiz isso, tá? Tô inventando moda aqui. Ó. Ó. Campo-chave da tabela principal. A gente usa esses comentários para a gente se achar, para a gente não precisar fazer tudo isso, saber o que cada campo desse é em cada uma dessas tabelas. Mas, de novo, a ferramenta vai gerar para a gente. O que eu preciso que vocês foquem é saber fazer essa ligação. É o primordial aqui, é saber linkar mais de uma tabela. Claro que vai ter dúvidas, claro que vai ter erros, mas fique em paz que faz parte do processo. Então, beleza. Criei minha view está funcional. Legal. O que eu preciso fazer para essa view ser disponibilizada para outros usuários, que não seja eu que criei? No meu caso, o IFS app, mas poderia ser vai ser o usuário de vocês. Para ficar disponível, eu teria que dar um grant. Grant select on essa view to para o usuário. Sou o usuário do Douglas aqui, ó. Douglas.user. E dá um enter. Mas não existe esse usuário. Então eu vou jogar essa view para a pública. Ó. O que eu fiz? Todo mundo que tem acesso ao banco de dados agora vai poder fazer um select nessa minha view. O presentation que a gente faz no IFS, a gente acaba gerando isso aqui, mas a ferramenta também gera. Mas se você quer que alguém fora do seu usuário veja essa view, você tem que dar esse acesso para ela. Acesso de selecionar, que é o select, na view tal para fulano de tal. Se não der também, é só o seu usuário ver, acabou, morreu o assunto. Deixa eu ver se eu anotei mais algo aqui. Legal, segurança, os updates, inner join. Não, acredito que é isso. Não tem mais não tem mais conteúdo por enquanto em relação a select e a view. Como a gente encontra a view no sistema? Vou na tela e acho o company. Como eu seleciono como eu faço um select? New SQL window. Select asterisco from meu primeiro select. Quero linkar com alguma tabela. Vou lá, vou numa tabela que eu quero linkar, dou um vírgula e linko ela. Vejo se lá tem o company. Por que eu falei que tem um company? Eu até pulei. Ó. Eu preciso descobrir qual que é a chave dessa tabela. Company describe. Olha lá. Olha o K aqui, ó. Primary key. Então eu não preciso ir lá dentro, pegar a tabela, eu já consigo usar a view. Eu sei que a chave dessa primeira aqui, ó, é o K. E eu sei que aqui eu tenho o company. Ele até está como parent key, aqui, tá vendo? Ele é uma parente.
mas eu sei que tem o company. Então, legal. Então, eu consigo linkar as duas, C e CM. Where C.company é igual a cm.company. Aí. Só existe esse registro onde tem dados nessas duas tabelas. Ah, eu quero que traga tudo da esquerda, mesmo que não tenha na direita. Mas linkei duas tabelas. Se eu quero linkar uma terceira, eu tenho que ter uma terceira que tenha a company. Quer ver um exemplo bem fora dessa tela aqui? Ó, finanças, título de fornecedor, título manual de fornecedor. Olha o tanto de campo que tem nessa tela aqui. Só que vamos pegar essa view, ó, main sup invoice. Será que eu consigo linkar essa view aqui com a minha base? Vamos ver se nela tem o company. Aqui, ó, company. P também. Eu fui lá longe, eu fui lá no título. Então, o que eu preciso fazer é dar um apelido para ela e linkar. O M, o C da minha view base é igual ao M do meu título com company. Vocês notem que quando sempre quando eu dou um ponto, ele já traz todos os campos de forma automática. Ó. Coloquei o apelido e dei um ponto, e já lista para mim. O que é listar? É tudo que tem aqui. Ó. E é uma view parruda essa aqui, tá vendo? Vamos linkar company com company. Tá feito. Selecione todos os registros das três tabelas e eu estou linkando as três. Com C com CM e C com M. Vamos rodar? Ó. Então eu tenho, os primeiros campos vão se repetir, mas lá na frente os títulos vão ser diferentes. Ó. Ver se a gente acha aqui o ID do título. Aqui, ó. 15, 19, 20, 18, 14, 17, 14, mas é outro 14. Aqui é 10, 02, 14, aqui é 20, 0, 15, tá vendo? Aqui não se repete. Então, pro Oracle, isso aqui não é uma linha repetida, mesmo que seja os primeiros repetidos. É que essa empresa tem tudo isso aqui de título. Então, linkei as três tabelas. E aí é só eu começar a escolher. Então, dessa aqui eu quero o company, dessa segunda aqui, da terceira eu quero o título e só. Não. É. Então, para essa empresa eu tenho tudo isso de título. E é isso. Aqui a gente fez o nosso conceito, bastante, né, galera? Eu sei. Mas é a ligação entre tabelas, comandos SQL, é, condicionais, join explícito e implícito. E é isso. Pode procurar videozinho na internet, no YouTube, como que eu faço o join, como eu faço o select. Mais a fundo, viu? Vocês vão ver quando eu estiver desenvolvendo uma tela, vocês vão ver que a ferramenta gera. Mas o mais importante, eu sei que eu vou repetir pela 10ª vez, é saber linkar duas tabelas. Entender o conceito de join. Certo? Obrigado. Desculpa os erros. Tamo junto. Obrigado. Boa sorte, hein?